Uma boa tarde a todas e a todos, mais uma vez. Cumprimentar também os que estão hoje aqui connosco na reunião, o Dr. João Leite, a doutora Teresa Ferreira, o GAP, a Informática. Dar aqui algumas notas. Na última reunião esquecemos de aprovar atas, depois temos aqui atas para aprovar. O ponto 15 é para retirar. Hoje, na reunião que tivemos preparatória, percebemos que há aqui uma diferença de valores, portanto, o ponto 15 é para retirar. Alguém se opõe que seja retirado o ponto 15? Não. Qual é o ponto 15, pá? O ponto 15 tem a ver com aquilo que o Just a Change, que é aquele protocolo de recuperação de Era para ser retificado. Sim, mas há aqui uma diferença de valores e tem que ser ainda visto os dois diretores, porque há ali uma pequena diferença, não é nada de especial, mas depois na análise não batia certo. Uma outra coisa, hoje enviámos um e-mail de manhã, porque na sexta-feira a arquiteta Catarina Pires pediu, por causa do PDM, uma segunda alteração, isto no âmbito do RERAI, que é o Regulamento Excepcional de Regularização de Atividades Económicas, e isto tem que ir à Assembleia Municipal de Abril ainda, e portanto marcarmos uma extraordinária para quarta-feira. Nós enviámos 15h30, mas é aqui acertarmos a hora que melhor aprover e acertarmos isso. Pode ser 15h30, às 18 é que não me dava jeito, porque às 18 tenho... 15h30 ou 15? Eu já não me lembro. 15, peço desculpa, 15. Pode ser essa hora? Pode. Por mim pode, sim. Fica essa. Hoje também há... E recebemos alguma documentação ou não? A documentação ainda vai hoje. Documentação ou não? Ah, está bem. O quê? Recebemos alguma documentação ou não? A documentação vai hoje. Ok. Essa documentação vai toda hoje, já nos foi enviada na sexta-feira, uma parte, e dizer que aproveitámos, ou seja, depois houve aqui mais um ou outro serviço que aproveitam, ainda fazem aqui mais uma questão de uma revisão por causa de algumas coisas com fundos comunitários que o Dr. Hugo já terminou agora durante a manhã e também vai ser remetida. As próximas reuniões de Câmara pode ser 4 de maio e 18 de maio. Sim. A esta distância, sim. Pronto, tudo bem. Como estava a dizer, hoje também há conferência de líderes à noite, onde também ficará decidido, portanto, a Assembleia Normal de 30 de Abril, sem a prestação de contas. Como eu disse, a prestação de contas iremos levar só em junho, como tem havido aqui algumas alterações, e estamos aqui mesmo ao nível da comunidade intermunicipal a estudar várias situações de aquisições de EPIs, de aquisições de uma série de outras necessidades que podem ser necessárias para cada um dos concelhos e para as entidades que estão aqui no combate à pandemia. Estamos todos a levar a prestação de contas em junho, que a lei permite isso, entretanto que saiu, mas a Assembleia de Abril, havendo possibilidade de ela ser feita, e nós já conseguimos a semana passada de realizar a nossa Assembleia Municipal através de plataformas informáticas e em videoconferência, portanto, temos todas as condições de realizar essa Assembleia Municipal e temos alguns temas, nomeadamente este, que não só este que agora aqui falei, como também hoje aqui o Plano de Transportes para o ano letivo 2020-2021, que são importantes e terão que ser deliberados nesta reunião de executivo. Muito bem, entrando no período antes da ordem do dia, os senhores vereadores querem usar a palavra? Sim. Eu também. Qual é o vereador que se inscreveu? Vereadora? Eu? Sofia. Sofia. Eu. Bem, vereadora sim. Vereadora Sofia. E eu, Ricardo? Ouvi, Rui, ouvi. Posso? Sim, vereadora. E eu também, não sei se ouviu o seu presidente. Eu ouvi, sim. Obrigada. Meus cumprimentos, boa tarde, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente. Eu gostaria de saber, aliás, a bancada do PS gostaria de saber se está a ser feito ou se já foi feito algum levantamento dos casos Covid nos lares do Conselho
e se sim, se estão tomadas algumas medidas, caso exista algum surto, como tem acontecido no país, algumas medidas para que possamos lançar logo mão delas, como é óbvio. É só. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro? Não sou eu primeiro, acho eu. Eu não tinha ouvido a vereadora Virgínia. Vereadora Virgínia? Não faz mal. Boa tarde, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes nesta reunião e, em primeiro lugar, quero começar por congratular as entidades envolvidas na formação das 60 assistentes operacionais para o apoio do Hospital de Retaguarda, que decorreu, portanto, no passado dia 18 de abril, no agrupamento de escolas Alexandre Herculano, e onde todos os envolvidos manifestaram solidariedade para com o próximo, numa altura em que temos de cuidar de nós, mas também dos outros. Penso que este afastamento social nos está a aproximar como sociedade e é este o caminho certo para podermos dizer rapidamente e o mais rápido possível de que está tudo bem. Portanto, quero congratular a formação que foi feita a estas auxiliares de educação operacionais. E hoje, no dia que também iniciamos as sessões televisivas do Estudo em Casa, uma iniciativa do Ministério da Educação para complementar o ensino à distância ministrado pelos agrupamentos de escolas, gostaria de saber qual é a situação em relação aos alunos que receberam o equipamento informático para aceder ao ensino à distância, quantos é que já receberam, se ainda há muitos que não possuem os meios para acompanhar este ensino à distância, como é que está a situação? Sabemos que a Câmara Municipal procedeu a algumas atividades para minimizar esta situação. Gostaria de saber como é que está a decorrer esta entrega dos kits e se estão ainda muitos alunos dos agrupamentos do Conselho ainda sem acesso a este ensino à distância. Em relação ao Centro de Acolhimento Temporário em situação de sem-abrigo, que está portanto, sediado na EPC, gostaria de saber quantos utentes é que tem neste momento, sabendo que tinha 2, se continuam a ser só 2 utentes, e como é que está esta situação. E por último, em relação ao 25 de Abril, que é uma data que se aproxima, e estando este ano toda a comunidade confinada e ao isolamento, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, sendo Santarém um local de extrema importância para a celebração desta data, se há algumas iniciativas previstas para assinalar a data, tendo em conta o isolamento que estamos a viver. Muito obrigada. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro? Bom, eu, basicamente, a minha questão hoje prende-se com as notas que recebemos relativamente à Viver Santarém e, portanto, sobre as medidas preconizadas face à situação em que nos encontramos, e eu solicitei, na altura, em nome do Partido Socialista, a listagem dos trabalhadores que ficavam em funções, que eram, salvo erro, 17, mais 7 com acordo de cedência, e a explicação detalhada sobre esta opção, por que razão é que escolheram o layoff, porque é que escolheram estes trabalhadores para layoff e porque é que escolheram estes trabalhadores em permanência, com a indicação das respectivas funções e remuneração. Ora, nós já recebemos isto, salvo erro, quase há 15 dias, foi praticamente em cima da última reunião de Câmara, e eu fiz esta solicitação também logo na sequência de ter recebido isso, e como até agora não recebemos nenhuma explicação, eu gostava de saber se tem essa explicação disponível para dar hoje. Mas isso já me chegou. Enviar, a mim não, a todos os vereadores do Partido Socialista, os dados que nós pedimos. Ó vereador, eu peço desculpa, mas eu acho que já foi enviado, isso chegou-me, salvo erro, na quarta-feira da semana passada, e eu pedi para lhe ser remetido. Eu não recebi nada. E não sei se algum dos meus colegas recebeu. Está aqui, o meu gabinete também está a ouvir a reunião, isso foi remetido, ainda hoje de manhã perguntei essa questão e foi remetido para mim, salvo erro, na quarta-feira, nós recebemos no dia 7 a informação da Viver Santarém.
Mas mas se não for, eu peço para reenviar o gabinete. Aí a Catarina pode reenviar aquilo. Eu solicitei esta informação. Mas desde essa data até hoje não recebemos nada. Eu pedi para na Viver e aqui lhe remeterem isso. Portanto, remeteram para aliás, remeter. nós tivemos a reunião preparatória com o Partido Socialista. Sim. Ninguém tinha recebido, mas só se receberam entretanto. Sofia, Virgínia, Zé, vocês receberam alguma coisa entretanto? Nada, não é? Então, mas nós temos isso aqui. Não. Mas pode ser enviada de imediato ao Sr. Vereador. Portanto, Eu agradecia que isso fosse enviado. Está aí o gabinete e pode enviar para o e-mail do Sr. Vereador, que temos isso aí, está lá explicado. O Vereador Inês. Ainda assim, relativamente a esta matéria, portanto, digamos que se quiserem acrescentar, por que razão é que escolheram esta opção do layoff, visto que nem todas as empresas, pronto, e eu percebo que a situação... Mas eu posso dar uma nota, depois explicarei essa situação. Eu até escolhi um fundo de praia, experimentei o fundo de praia que nós temos aqui à nossa disposição para ilustrar esta coisa. Agora vou tirar o fundo. Isso já se vê que é um utilizador. Vereadora Inês Barroso. Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Vereadores, boa tarde a todos os que estão hoje na nossa reunião de dia 20 de abril. A minha primeira palavra vai para os assistentes operacionais que frequentaram, que participaram e se formaram com êxito no âmbito de assistentes operacionais de auxiliares de saúde. Foram 60 os assistentes operacionais que dos 4 agrupamentos de escolas vieram participar. Sentimos e ainda hoje analisámos os questionários de satisfação dos participantes e é claramente notório que todos eles ficaram bastante agradados, voltarão a uma nova ação que se venha a promover e que deixaram todos um agradecimento aos formadores. Portanto, eu gostava também de frisar este agradecimento, quer por parte do município, quer por parte também, seguramente, do Sr. Comandante da Proteção Civil e de todo o Executivo, no fundo, se me permitem, este agradecimento ao Sr. Enfermeiro-Chefe António Mendes, do Hospital Distrital de Santarém, Sra. Enfermeira Cristina, o Sr. Enfermeiro Miguel Nunes, e também ao Sr. Comandante Fernando Fernandes da Cruz Vermelha, que foram os 4 formadores que estiveram presentes nesta formação. Um bem-aja a todos, muito obrigada. Um agradecimento também ao agrupamento de escolas Alexandre Herculano, à doutora Margarida Franco, enquanto diretora do mesmo, à forma como acolheram esta formação e a disponibilidade, a presença, a generosidade em todos os momentos da mesma. Portanto, muito obrigada. Em segundo lugar, deixar aqui também uma palavra a todos os docentes que ao longo das últimas semanas têm transformado os seus dias em dias de aprendizagem de novas tecnologias ou de reforço de competências e de conhecimentos nas novas tecnologias ou de reinventar o dia-a-dia nesta forma mais complicada, mas que tem sido um desafio para todos os docentes de todos os ciclos de ensino do nosso país. Portanto, sabemos o quão têm trabalhado na perspectiva de superar os constrangimentos que esta fase da pandemia se coloca relativamente às atividades letivas presenciais, têm feito formações, têm tirado dúvidas, têm criado apresentações novas, têm sido extremamente criativos e, sobretudo, esforçados, resilientes, competentes e, mais importante que tudo, afetivos e afetuosos relativamente aos alunos do nosso concelho. Portanto, a todos, neste dia em que hoje se inicia o estudo em casa com a telescola no RTP Memória, como dizia a vereadora Virgínia, a todos deixamos, permitam-me mais uma vez em nome do Executivo, votos de um excelente terceiro período e que esta seja, no fundo, uma oportunidade de repensarmos o ensino, o nosso concelho e as outras formas de promovermos atividades letivas, que seja uma janela de conhecimento e de competências e de oportunidades mesmo, como eu já referi e repito. Portanto, a todos um excelente terceiro período.
Relativamente à questão que é colocada pela Sra. Vereadora Virgínia, no ponto dos computadores que o Executivo disponibilizou aos agrupamentos de escolas. Portanto, nós adquirimos uns kits de ensino à distância, compostos por um PC tablet, por um router de 4G e por um pacote de internet de 30 GB para 3 meses. Adquirimos 300 conjuntos destes kits, que foram distribuídos pelos 4 agrupamentos de escolas. Neste momento estamos a preparar o procedimento financeiro para a aquisição de mais 300, mas não de mais 300 kits, mas apenas compostos por router e cartão internet. Portanto, não agora já sem o computador, mas como os agrupamentos de escolas têm alguns computadores que estão nas salas de aula, que estão nas salas de alunos, que estão nas salas de professores e que estão sem utilização, havendo este router e com o cartão internet para 3 meses, esses computadores poderão também ser disponibilizados a mais alunos do nosso concelho. É óbvio que ainda há dados apurados que nos dizem que continuarão a haver falta de computadores ou a haver falta de internet. No entanto, como já o fizemos em relação ao primeiro ciclo, onde estão as nossas competências, nós, com a aquisição destes 300 que fizemos anteriormente, cobrimos as necessidades efetivas, sobretudo dos alunos do escalão A. Foi com esses dados que nós trabalhamos e com esses dados que fizemos a aquisição. E queremos, obviamente, ajudar os agrupamentos a tentar encontrar mais formas de mais alunos terem internet. E, portanto, nós temos esse levantamento todo feito, por ciclo de ensino, por agrupamento de escolas, ainda falta internet em muitas casas, muitos alunos. Vamos construindo no fundo, esta tentativa de irmos ao encontro das necessidades agora com este procedimento para os 300 routers com o pacote. Também estamos no âmbito da CIMLT a preparar conjuntamente com os municípios todos desta comunidade intermunicipal, também a aquisição de mais computadores e de mais kits de ensino à distância para reforçarmos as nossas escolas. E vamos acompanhando, no fundo, aquilo que também forem sendo as orientações do Ministério da Educação. Obrigada. Muito obrigado. Dando aqui as respostas àquilo que foi solicitado, e a vereadora já respondeu aqui algumas das situações, à vereadora Sofia dar nota do seguinte. Sra. Vereadora, como deve calcular, este reporte que é feito ao nível dos lares é uma coisa que é acompanhada ao nível da Segurança Social e nós tivemos a oportunidade já na última reunião de executivo dizer que caso aconteça isto, há uma primeira linha, que há uma segunda linha, e a primeira linha é no centro social da Fonte Boa, a segunda linha são as 3 unidades hoteleiras que eu referi, o Hotel Santarém, o Humes e a Casa da Amieira, isto para doentes, caso eles não tenham Covid. Se tiverem Covid, neste momento, ao nível do distrito, está preparada uma unidade no Centro Hospitalar do Médio Tejo para doentes Covid, sejam eles de Alzira, sejam eles do Médio Tejo, e tem cerca de 30 camas, salvo erro, e portanto até agora dará a resposta, é no plano que nós temos. Sobre a questão dos testes em lares, a Segurança Social, ainda hoje, à hora do almoço, estava a ver o meu colega de Vila Nova de Gaia bastante desagradado, porque foi anunciada uma medida em que iriam testar todos os lares do país, utentes e trabalhadores. Começaram por Porto, Braga, iria para começar Porto, Braga e Algarve, mas acho que não chegaram a fazer nesse distrito todos os lares que estavam propostos. Há várias medidas que estão a ser tomadas, há várias entidades, entretanto já foram feitos protocolos com universidades, com a Universidade de Farmácia de Lisboa, o Distrito de Santarém está dentro disso e, portanto, os testes têm estado a ser feitos quando há a suspeita de haver, mas está-se a preparar, como eu disse, no âmbito destes protocolos, que todos os lares sejam testados. Nós tivemos uma situação num lar que era de Santa Casa da Misericórdia de Alcanedo, onde já todos foram testados,
até agora tem dado tudo negativo. Eu antes desta reunião estava na reunião da Proteção Civil onde perguntei isso mesmo, sendo certo que essa entidade tem 2 doentes que estiveram na entidade que estão no hospital com Covid, mas os que estão na instituição já foram feitos testes, alguns ainda aguardam, mas todos eles têm sido negativos. Sobre a questão que a vereadora Virgínia questionou e que deu os parabéns sobre a questão das auxiliares que preparámos, isto também está dentro do plano que foi decidido todos nós, não é só ter as respostas de primeira linha, temos que ter pessoas para ajudar com as IPSS, caso seja necessário deslocar estas pessoas. E, portanto, este trabalho teve de ser feito. Agradecer aqui o empenho também da nossa estrutura do município, da equipa da vereadora, da escola, Alexandre Herculano, do hospital, da Cruz Vermelha, de todos aqueles que estiveram nesta formação que foi importante e principalmente às auxiliares que se empenharam de corpo e alma para que esta formação fosse possível. Quero dizer, fomos os primeiros no distrito a fazer este tipo de formação, que agora está a ser adotada em todos os concelhos como uma prática, e tanto os restantes concelhos da Lesíria como do Médio Tejo estão a adotar isto mesmo, que é dentro das suas possibilidades com os auxiliares das escolas, aqueles que têm delegação de competências. Para nós foi mais simples, porque de acordo com os DESPAS 4097, nós somos entidade empregadora. Um município que não tenha delegação de competências tem que ser adgesto a dar essa autorização e tem que ser adgesto a fazer este caminho. Nós aqui, para nós, foi mais fácil, sendo nós entidade empregadora, a senhora vereadora pôs logo em contacto com os agrupamentos e conseguimos resolver, e em boa hora que o resolvemos. Como disse, é uma prática que vai ser replicada. Esperamos que não seja preciso nenhuma destas senhoras ter que aplicar os conhecimentos que aprendeu, de suporte básico de vida e outros, mas é competência adquirida, é competência que fica e, nesta altura, muito importante. Ainda estamos numa fase de mitigação, apesar das coisas estarem melhor, não podemos descurar nada, porque já vimos que este vírus conseguiu parar não só o nosso país, como todo o mundo, com a sua fácil propagação. Sobre aquilo que é a questão dos equipamentos, a vereadora Inês já deu a conhecer, e para nós é importante, e também é um dado que começa a ressaltar cada vez mais. Nós estamos em vários processos de aquisição através da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal, estão vários avisos a saírem do Governo, também estamos a analisar esses avisos, uns dá para aquilo que a gente quer, outros não dá, outros ainda estamos na fase negocial, com os diversos ministérios e a Associação Nacional de Municípios e as próprias comunidades intermunicipais e com o próprio interlocutor. Eu também quero dar aqui os parabéns, não é só dizer eu concordo, sou favorável à regionalização, e fico contente quando o próprio Governo também dá um passo e demonstra a necessidade, se calhar, que essa regionalização existe quando nomeia um secretário de Estado para cada uma das NUT 2, para estar mais próximo dos autarcas e também das entidades que trabalham no combate à Covid. Mas, como eu estava a dizer, notou-se que, como disse a vereadora Inês, não é muitas vezes, em alguns casos, em algumas habitações, infelizmente, ainda é falta do PC, mas não só nós em Santarém, mas como se calhar os colegas têm falado, a questão da internet e a velocidade da internet também é um grande problema. E, portanto, o que eu quero dizer é que estamos neste aspecto também a trabalhar, e portanto, dizer que os 300 que já tinham internet, agora são só 300 que terem internet. Portanto, já é uma amplitude maior e, portanto, esperamos com isto. E, claro, estamos em processo de aquisição, mas também temos de ser honestos, provavelmente para este ano escolar não poderá ser, podemos ir mais um pouco além do que temos, nomeadamente com algumas IPSS que também estamos a trabalhar, nomeadamente com os lares que têm crianças desfavorecidas, que queremos ainda resolver agora, mas muito do que já está a ser feito é para o próximo ano letivo, sendo certo também, e isto já foi chamado muitas vezes a atenção, o Sr. Primeiro-Ministro já disse que no início do próximo ano escolar vão haver computadores para todos, os próprios Estados também. Agora nós precisamos saber se é através de nós, municípios, comunidades intermunicipais, que fazemos essa aquisição, se é o próprio Governo que tratará
dessa aquisição e dessas infraestruturas. Sobre a questão do centro de acolhimento, efetivamente está preparado para mais utentes, eram para começar com 3, atualmente estão 2, quero dizer que também aqui um grande agradecimento a todas as entidades que estão envolvidas, desde a Cruz Vermelha, a Santa Casa, a PPA, CDN, a própria o CRI, a própria PSP, que também vai passando, aos técnicos, aqui um especial agradecimento ao Dr. Carlos Coutinho e à Dra. Elizabeth, dentro da nossa rede social, com este e outro que eu referi e outros parceiros que também ajudaram, não de uma forma tão próxima, mas também ajudaram para realizarmos este centro de acolhimento sem abrigo. E quero dizer que isto não, está relacionado com esta pandemia, mas isto é algo que é para continuar, não é uma coisa que no fim, se vencermos a pandemia, este centro de acolhimento vai deixar de funcionar, não. Este centro de acolhimento ficará a funcionar, tem aqui por base o Housing First, que é que estas pessoas possam ter novos hábitos de vida, possam ter outras vivências e, portanto, tudo isso foi verificado e esperamos ter sucesso também dentro daquilo que é a rede NEPISA, que o município de Santarém está e tem trabalhado dentro do seu Conselho Local de Ação Social. Sobre a questão do 25 de Abril que questionou, nós tínhamos já dito quando nós, município de Santarém, com a Associação das Comemorações Populares do 25 de Abril, que não iríamos ter comemorações como elas eram até aqui, mas tivemos pequenos apontamentos. No dia 3 de Abril, eu e o Dr. Madeira Lopes, em representação, fomos depositar uma coroa de flores junto à estátua de Salgueiro Maia, tirámos uma foto, fizemos uma nota de imprensa para assinalar o dia como não podia ser esquecido. E no dia 25 de Abril vamos fazer uma coisa muito semelhante, vamos estar numa pequena conferência que está a ser tratada pela nossa GRPC, eu, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Associação das Comemorações Populares do 25 de Abril, onde cada um de nós fará uma breve declaração de 2-3 minutos e depois iremos também depositar uma coroa de flores novamente de cravos junto à estátua de Salgueiro Maia e será assim assinalado de uma forma que eu acho que é importante sempre de assinalar. O vereador Rui Barreiro, sobre a questão do layoff, já pedi para lhe enviar, deve estar a ver a documentação, mas o que tem por base, ou seja, não são todos, eu também quero dizer que dentro disto, que é desta legislação que saiu, nós podemos, e solicitámos isso, nomeadamente à empresa Viver Santarém, que nos pediu excusar alguns funcionários, a vereadora Inês ainda referiu isso na última reunião de executivo, alguns deles estão a ajudar no Centro de Saúde de São Domingos, dentro daquilo que é também este combate à pandemia, não sei se também faz ali interligação com a ADC, que é as áreas dedicadas ao Covid, e portanto, alguns deles estão, outros estavam, mas aquilo que era a atividade normal da empresa não está a trabalhar, aquilo que é a natação, aquilo que é a utilização das piscinas, alguns eventos dos que estavam não se poderão realizar e, portanto, foi esta a nossa opção. E também faço aqui um alerta, hoje temos aqui a prestação de contas, da Viver Santarém, mas há uma coisa que nos preocupa muito e temos estado a trabalhar nisso e temos que esperar por pós-2 de maio, temos que esperar por aquilo que serão as medidas, mas que não nos deixam descansados, porque nós sabemos que o parque aquático funcionar nos moldes em que funcionava, se calhar eu hoje, vou ser sincero, não acredito que poderá funcionar na sua plenitude, poderá se calhar funcionar em questões, em moldes muito mais apertados, mas também como outra questão que eu acho que é importante de referir, que é a questão da confiança das pessoas. Se houver aqui algum antiviral que possa resolver isto e inverter esta questão, acredito que as pessoas possam regressar à sua vida normal, ir às piscinas, ir às praias, mas já verificámos que isso provavelmente será complicado. E se nós tivermos em conta que aquilo que é o parque aquático e a receita do parque aquático representa cerca de 40% da receita total da Viver Santarém, portanto é preocupante do ponto de vista financeiro, não só para a Viver Santarém,
mas também para o município, porque os municípios, por lei, têm que cobrir os prejuízos das empresas municipais. E, portanto, este recorrer é para aliviar um pouco essa situação, e acho que faz todo o sentido, ou seja, são muitas as empresas que o fizeram, para dizer a esmagadora maioria das empresas, e, portanto, eu acho que isto é importante. E sobre aquilo que a vereadora Inês referiu, para além daquelas que já referi, acho que também é importante e dar aqui um alento a toda a comunidade educativa que começa hoje, de uma forma diferente, um terceiro período. Esperamos que consiga frutificar. Todos nós nos reinventámos, a escola reinventou-se. Nada será como de antes, mas muitas vezes estas destruições acabam por ser criativas e se calhar daqui sairá muita coisa de novo que será importante nas nossas vidas no dia-a-dia, e tenho a certeza de que os alunos, e com aquilo que é o trabalho excepcional dos professores e a entrega dos professores, correrá tudo muito bem. Penso que respondi a todos. Não havendo mais nenhuma questão, entrando no período 1. Ricardo. Sim. Sim. Voltando ainda à a opção do layoff foi a opção disponível para minimizar os problemas financeiros da Viver. Portanto, Sim. Nem todas as empresas municipais por esse país fora tomaram essa medida. Portanto, não houve propriamente uma decisão de, enfim, todos os autarcas tomarem essa medida, não é? Portanto, mas houve algumas que sim, outras que não, ou seja, tem a ver com a questão das receitas. Nós preocupa-nos muito a situação que eu acabei de referir, sendo nós que temos um parque, e se não anteciparmos isso, pior será, que é o facto de 40% da nossa receita depender do parque. Se nós estivermos a pensar que a receita que temos relativamente àquilo que é as nossas escolas de natação, também sabemos aquilo que é as escolas e a aprendizagem de natação, a receita que isso representa por mês. E depois temos que saber aqui uma outra coisa que é importante. Neste momento também, e nós aí não deixaremos, e já temos pareceres nesse sentido, que é a questão do contrato de programa e o contrato in-house. Neste momento também a empresa municipal, em bom rigor, acaba por se esforçar a prestar em parte esses contratos, mas o município depois terá que fazer aqui uma revisão relativamente àquilo que são os preços, e terá a ver aqui com aquilo que é os preços sociais, para depois equilibrar isso dentro do contrato e dentro das normas legais que estão, mas isto aqui temos que minimizar o que é a antecipação de problemas que sabemos que vamos ter, porque eu sinceramente hoje acredito que o parque poderá funcionar, mas tenho a certeza que o parque não vai ter as enchentes que tinha, e não tendo enchentes que tinha, os funcionários não vamos fazer com que saiam funcionários da empresa, e no ano passado entraram mais, portanto temos que maximizar e temos que reequacionar tudo isto, e portanto eu acho que esta foi uma medida... Qual é o período de layoff que... O layoff agora no momento é por 1 mês e poderá ir até 3 meses, portanto é assim... Essa a vossa expectativa? É esta a expectativa. Face aos dados que nós aqui temos, portanto há uma quebra de receitas relativamente ao período homólogo de 2019, de uma quebra de receitas de 91%. Sim. E no mês anterior, relativamente ao mês anterior, uma quebra de receita de 86%. De facto, é significativo, e outra coisa não seria de esperar, considerando a maioria das receitas originadas pela frequência do parque, não é? Mas pronto, eu fico a aguardar então que me remetam as informações que eu solicito. Já pedi para enviar, isso deve estar a chegar ao Rui. Podem enviar, eu estava à procura do e-mail, vão enviar já de seguida. Entrando no período, não sei se haverá mais alguma. Posso fazer só mais uma, sim. mais uma nota. Pronto, em relação aqui ao levantamento da distribuição dos kits informáticos, gostaria de solicitar se depois de estar concluído, se nos poderiam fazer chegar, para vermos também como é que foram distribuídos, e em relação aos computadores existentes nas salas
de professores, nas salas de alunos e em demais espaços das escolas, não são computadores fixos e são computadores já muito antigos. Portanto, não me parece muito viável que seja possível o empréstimo aos alunos destes computadores. Pronto, mas isso eu estou a falar de algumas realidades que conheço em relação aos computadores, a estes computadores. Poderão outros agrupamentos ter mais dispositivos móveis para poderem disponibilizar, o que já está a ser feito em muitos agrupamentos, visto que não estão a ser necessários, estamos a entregar, portanto, aos alunos. Portanto, mas também acho que esta medida dos 300 kits com router e cartão de internet também é importante, porque muitos alunos têm equipamentos e não têm apenas o acesso à internet. Em relação ao centro de acolhimento temporário, acho que sim, que será uma boa iniciativa para continuar, porque não é só nestas alturas de crise que nós precisamos de pensar nos que não têm e naqueles que vivem em pobreza extrema. Portanto, acho que sim, que é uma boa situação para se repensar e para continuar a existir este centro de acolhimento. Em relação à parte do 25 de Abril, gostaria, que tal como tem sido até aqui, que esta data tivesse ligada também a algum evento cultural, como tem sido hábito. Pelo que me apercebi, não foi equacionada esta hipótese durante este ano, mas poderiam ter repensado ou pensado nesta possibilidade de termos um concerto com alguns artistas da região ou algo mais, porque apenas mais também para os nossos jovens, não apenas para a parte mais, diria, mais entusiastas pela parte cultural, pela parte mais histórica, também para os nossos jovens assinalar de outra forma e trazê-los também um pouco para esta realidade e a importância do 25 de Abril. Talvez se fosse feito de outra forma, que não só as conferências ou alguém mais a falar com quem eles passam tanto tempo agora, seria de outra forma mais motivadora. Em relação aos alunos do ensino secundário, penso que também, eu sei que não é competência da Câmara Municipal, mas que também será uma situação a ter em conta, nomeadamente os alunos que estão no 12º e que também há alguns que não têm acesso, nem têm equipamentos informáticos e, portanto, são alunos que estão prestes a ingressar no ensino superior e, portanto, também gostaria de saber se o município tem essas informações sobre estes alunos que não têm equipamentos e se também haverá possibilidade de os ajudar, porque eu sei que não é competência do município, mas estamos num problema também muito grave, que são alunos que iriam ingressar no próximo ano letivo numa universidade ou numa instituição de ensino superior. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Vereador, dar aqui uma nota sobre a questão do 25 de Abril, dizer que nós decidimos que deveria ser assim e nós estamos em período de mitigação e uma coisa é poderem-se deslocar autarcas, poderem-se deslocar deputados, órgãos eleitos. Agora, legalmente, mesmo se juntassem numa qualquer espaço para ter uma atividade cultural, não o podem fazer, só se fosse uma pessoa individual, porque não estariam a cumprir a lei. Claro que sim, Sr. Presidente. Mas não era esse o caso. E nós isso temos e é um tema que todos temos muitas ideias sobre ele e está aí na ordem do dia e acho que já expressei a minha ideia sobre ele e nós decidimos isto. Foi assim que falámos, seria uma coisa muito minimalista que seria feito este ano, todos concordámos e, portanto, é assim que iremos fazer. Sobre a questão dos computadores, estamos a adquirir e quero dizer que o município de Santarém está na disponibilidade de se substituir em parte àquilo que é a sua competência, a competência do Estado, caso sejam abertos avisos para nós. O que é que eu quero dizer com isto? Não só nós, como todos os autarcas, e fazemos um esforço para isso.
Estamos numa fase em que eu acho que é mais que entendível se forem feito um rearranjo daquilo que é os fundos comunitários, que permita, aquilo que a vereadora disse, da CIMLT estar a ajudar. Nós temos um levantamento de todas as necessidades, todos nos disseram isso. Como disse, surpreendentemente, até a necessidade é muito mais de internet do que propriamente de computadores, e que isto fique claro que alguns precisam de computadores, mas, por exemplo, nós em Santarém ainda temos a felicidade em quase todos, dá aqui um ou outro lugar de uma outra freguesia ter alguma dificuldade, mas, por exemplo, eu sei de colegas autarcas, mesmo podem dar o melhor computador e podem dar a melhor internet, que ela não funciona em algumas lugares de freguesias deles. Mas, portanto, isso está a ser feito. Agora esperamos é que se consiga o tal rearranjo dos fundos comunitários, ou seja, a chamada reprogramação de fundos. Ainda há pouco tempo existiu uma, mas que seja feita uma que permita, não só ao governo português, mas que permita às autarquias poderem ir buscar mais computadores, ou seja, dotar todas as escolas com todos os computadores. Dentro das salas de aulas, eu quero dizer que não há só computadores que não sejam portáteis. Eu dou o exemplo das salas do futuro, e nós temos 4 salas no futuro. Esses foram os primeiros. Que têm portabilidade e podem ser utilizados. E, portanto, dentro disto que está feito, uma das nossas questões relativamente àquilo que tem sido falado entre os autarcas é que temos o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação. Ainda ontem vi num programa humorístico onde ele estava a falar, sem ser de humor, e falou a dizer que para o ano todos os alunos vão ter o seu computador. Agora nós queremos saber como é que eles se adquirem. Portanto, também vejam isto. Nós também queremos garantias. Nós também queremos garantias, os autarcas, e aqui não é só o autarca de Santarém que está a falar, que não vamos agora nós fazer uma aquisição de computadores e depois quem comprou, e depois em setembro vem o governo e compra para todos nós, e depois nós, se calhar, o dinheiro que é bem emprego, e digo que é bem emprego, tem que ser feito. Portanto, as coisas estão a ser conversadas entre os autarcas e o governo, de arranjarmos a melhor solução. E o que eu quero dizer é que nós temos disponíveis todos, a esmagadora maioria está disponível para pôr os 15%. Claro que há conselhos que têm dificuldade de pôr os 15% relativamente a esta matéria. Se a vereadora Inês quer acrescentar mais alguma coisa ao que eu disse? Sim, Sr. Presidente, obrigadíssima. Sim, no fundo, Sra. Vereadora Virgínia, em relação às questões que estava a colocar, é certo que há computadores que já estão obsoletos nas escolas, mas obviamente que estes dados, nós atingimos estes dados porque fomos pedindo todas as informações aos 4 agrupamentos, fizemos um Excel com as necessidades por ano, por ciclo de ensino, por agrupamento, e portanto nós temos completamente identificadas as maiores lacunas em termos de internet. E portanto os computadores que as escolas tenham, portáteis ou de outros que possam ser disponibilizados, mesmo PCs que possam ser disponibilizados, eles irão ser com estes kits que nós vamos também adquirir, estes 300 kits. E os computadores que nós demos, os 300 que nós demos, foi com base no primeiro ciclo, nos dados que tínhamos do primeiro ciclo, mas disponibilizámos aos agrupamentos, e agora eles cedem a quem efetivamente tem maior necessidade, porque por vezes consegue-se consertar com uma família que são 2 irmãos ou 3, ou consegue-se de alguma forma fazer uma disponibilização mais adequada às necessidades. O curioso, deixem-me só partilhar convosco, o curioso é que nem sequer é no secundário que temos as maiores dificuldades, é aí que temos muita urgência, porque são anos de exames, quer no 11º, quer no 12º, mas onde se nota uma real dificuldade é no segundo ciclo, porque no primeiro ciclo está mais ou menos acompanhado. No terceiro já é uma idade em que alguns jovens já receberam um computador por parte dos pais, dos padrinhos, já têm esse acesso. E no secundário, idem. Portanto, o segundo ciclo, curiosamente, é aquele onde se verificam maiores necessidades, quer de computadores, quer de acesso à internet. Portanto, é para aí também que temos que trabalhar e ajudar no que pudermos. Mas vamos todos juntos. Vamos todos conseguir. E dar só aqui uma nota que também acho que todos nós temos que trabalhar para que assim seja, e dar aqui a conhecer os números com os quais temos trabalhado
ao nível da internet. E quero-vos dizer que, claro que agora estão a aparecer algumas mais baixas, mas isto ao nível daquilo que foi falado na comunidade intermunicipal e eram os preços que também nós estávamos a trabalhar para ver aquilo que custará aos municípios por ano letivo. E ano letivo estamos a considerar 3 trimestres. É que estão a pedir para a internet por aluno, ou seja, 60 euros, 59,9 aqueles tais, mas pronto, cerca de 60 euros por trimestre mais IVA, portanto, se for, ou seja, estamos a falar de 180 euros mais IVA por aluno por ano. Portanto, e isto, aquilo que nós estávamos a dizer, a questão da importância dos computadores é grande, mas também quero dizer aqui aos senhores vereadores, e já falei isto que a vice-presidente Inês Barroso e temos falado isto todos, é mais problemático para o futuro de todos nós, do ponto de vista das nossas contas, a questão da internet, porque o hardware a gente consegue comprar, tendo fundos, não tendo, consegue-se comprar, mas vamos ver, se nós estamos a falar, conseguimos PCs por volta de 300 e poucos euros novos, já com muita capacidade, mas depois estamos a falar que por ano estamos a pagar 180 euros mais IVA por internet, e portanto dá quase um computador por ano para cada aluno. E isto é que se poderá tornar muito dispendioso, não só para nós, e daí que nós também já tínhamos falado em vários fóruns, os autarcas, que seria importante, se calhar, o Governo reunir com as operadoras e chegar-se aqui, e eles muitas vezes fazem aqueles planos para mais jovens, para cativar mais clientes. Eu acho que seria a oportunidade também das operadoras terem aqui mais clientes, fazendo preços mais baixos, com gigas, e portanto também ganham um cliente que não tinham, se calhar ao acesso que nós podíamos dar aos municípios na mesma, às pessoas mais carenciadas, mas se calhar aqueles menos carenciados, que os pais também poderiam suportar uma internet com maior velocidade. E, portanto, eu acho que isto é uma reivindicação que os autarcas têm feito, e para dizer que estamos muito focados naquilo que é o hardware, mas neste caso, e o hardware é importante, não estou a dizer, mas isto para todos nós poderá ser mais complicado por via das contas que nos têm aparecido, e isto temos estado a falar, temos estado a fazer chegar ao poder, ao Sr. Secretário de Estado sabe isto, o Sr. Secretário Eduardo Cordeiro, já falámos com o Secretário de Estado que tutela as autarquias, já falámos com os que tutelam a educação, porque esta matéria é importante e eu penso que se reflexionarem um bocadinho sobre ela percebem aquilo que é estes custos associados à internet. Muito bem. Só queria dizer mais uma coisinha, Sr. Presidente. Quando eu falei em fazer algo cultural em relação ao 25 de Abril, é lógico que não seria presencial. É lógico que nunca pensei, nem nunca estaria a dar essa hipótese. Não, seria um concerto online, sei lá, uma coisa deste género. Mas nunca nada presencial. Mas estamos a fazer uma coisa que é o seguinte, com a Associação das Comemorações Populares do 25 de Abril, cada um, nós e município, estamos a fazer um vídeo também, vídeos daquilo que já foram as comemorações em Santarém, um bocadinho de história, estamos a fazer também uns vídeos para passar... Retrospectiva. Para passarmos nesse dia. Faltam-me aqui duas coisas que eu há pouco, uma coisa que eu há pouco não referi, das atas de 9, 23, e falta-me aqui, peço desculpa, que já mandaram aqui mensagem, 23 de março, a Ivone já me está aqui a alertar, 9, 23 de março e 6 de abril. Alguém estão em condições de votar estas 3 atas? Sim. Então, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Entrando no período da ordem do dia, de Santa Casa Misericórdia de Santarém, solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes ao pedido de ocupação de via pública na Rua Lobo de Sousa Coutinho, União de Freguesias da cidade de Santarém, deste município, processo número 5, 2020/20. Algum dos senhores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De Tiago Rafael Rodrigues das Neves, apresentando pedido de emparcelamento simples referente a 2 prédios rústicos sítios em Achete, União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, deste município, processo número 06/2019/731. Algum dos seus vereadores quer dar a palavra? Bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 3, Viver Santarém, Desporto e Lazer, relatório e contas do ano 2019. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Ou, se quiserem, poderei fazer aqui uma pequena apresentação antes. O Dr. João Leite
também, e poderemos fazer, não sei se querem já fazer as questões, se quer que se apresente aqui de alguma maneira aquilo que é as contas em si. Senhores vereadores. Como quiser, Sr. Presidente. Eu dizer que, poderia dar aqui uma nota, que o resultado líquido do exercício é 3.683 euros, portanto, dentro daquilo que tem vindo a ser, e contas muito equilibradas ao longo destes últimos anos, mas dizer que a liquidez geral aumentou, a rentabilidade do ativo também aumentou, a EBITDA aumentou, e que, relativamente àquilo que é os gastos com o pessoal, também era sabido que iriam aumentar este ano, por via daquilo que foi do pré-PAV de 2018, que teve impacto mais no exercício de 2019. Portanto, basicamente são estas aqui as notas maiores relativamente a este relatório de contas daquilo que é a nossa Viver Santarém, portanto, com uma receita total em 2019 cerca de 2,5 milhões de euros, 2.485. Em números muito claros, acho que a apresentação está clara e, portanto, questões, também estará aqui o Dr. João Leite, se houver aqui alguma questão mais minuciosa. Senhores vereadores, façam um favor. Sim. Queria colocar 2 ou 3 questões. Posso? Sim, Sr. Vereador, faça favor. Bem, então, começando pelo parecer do Revisor Oficial de Contas, que diz que na sequência da transferência para o património municipal do Palácio de Landau, portanto, cerca de 607 mil euros, acompanhado dos subsídios ao investimento que estavam associados, menos 420 mil contabilizados na conta 59.3 subsídios, os capitais próprios da empresa ficaram negativos em 337 mil euros. Trata-se de uma entidade pública empresarial com importantes obrigações ao nível do serviço que presta. Admite-se que não estará em causa o princípio da continuidade, pois em última análise será a seguridade do próprio município. Importa, no entanto, chamarmos a atenção para a necessidade da recomposição dos fundos próprios, nos termos do disposto do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, para o qual o Conselho de Administração propôs ao acionista a sua recomposição. Portanto, esta era a minha primeira questão e pedido de esclarecimento ao Sr. Presidente e, eventualmente, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, o que é que tem a dizer sobre esta matéria. Depois, julgo que na página 52 do relatório, só para ajudar a verem, digamos que não se percebe muito bem porque é que não estavam devidamente orçamentadas as deslocações, estados, as despesas de representação e a remuneração dos órgãos sociais. Portanto, porque a diferença aqui acaba por ser significativa e, portanto, não se entende muito bem por que razão é que isso aconteceu e também gostava de ver alguns esclarecimentos. Depois, também se verifica que as dívidas de clientes estão a subir e digamos que o mesmo se passando com as dívidas a fornecedores e, portanto, queria que me explicassem portanto, o que é que se passa e porque é que isto relativamente a 2019 está a acontecer, na medida em que ainda não tínhamos Covid e, portanto, ainda não havia nenhuma justificação especial para que isso possa acontecer. E, portanto, para já, nesta primeira ronda de questões, eram estes 3 assuntos que eu gostaria de ver abordados. Eu, antes de passar ao vereador João Leite, ao Dr. João Leite, nestas questões relativamente ao relatório, a página 52, e a questão do escrito, dizer que a questão do ROC também está clara lá no seu ponto 7 e é claro, o ROC já no início deste ano, com o nosso ROC, portanto já chegaram ali, havia aqui uma questão de interpretação relativamente aos ROCs, como era contabilizado, isto são simples movimentos contabilísticos, não tem mais nada do que isso, e essa decisão e esse acordo entre os nossos ROCs já foi tomado agora só no início de fevereiro, mas claro, será feito este ano e com repercussões para o próximo ano. Então, mas nós gostaríamos de ver esse acordo dos ROCs e perceber o que é que se passa. Está falado, vereador, isso é fácil de ver, ou seja, isso quando foi passado não foi contabilizada a comparticipação financeira do apoio, portanto isso foi uma questão
de um pequeno esquecimento relativamente a essa situação. Passou, mas teríamos que considerar o apoio. Mas quem é que se esqueceu? Foi a contabilidade? Foram os serviços? Não, isto já foram situações quando foi feito dentro da passagem da fusão, depois quando foi feita a nova empresa, e portanto isso foi nessa altura, houve uma elencagem, houve património que regressou ao município, e foi nessa altura que, nesse regresso do património, que ele foi escriturado, e não repararam que o imóvel que regressava tinha tido a questão do input dos fundos comunitários. Dr. João Leite. Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Um esclarecimento muito rápido. O Sr. Presidente acaba por fazer esse esclarecimento relativamente àquilo que diz respeito aos capitais próprios negativos. Trata-se, como foi dito, de uma regularização contabilística. Isto remonta a 2013, 2014, e ao longo dos últimos anos tem havido um entendimento diferenciado entre ROCs, e chegou ao exercício agora 2019, e houve um entendimento entre o ROC da Câmara Municipal e o ROC também da Viver Santarém, de podermos, desta forma efetiva, clara e transparente, de regularizar esta situação. Portanto, depois deste passo, o entendimento que possa daqui existir é haver um encontro de contas entre as entidades, para que este assunto, que, como disse, remonta a 2014, fique sanado e fique completamente resolvido, que resulta do facto de quando, como o Sr. Presidente acabou de referir, os montantes relativos ao apoio comunitário não ter sido refletido nesse exercício. Portanto, remonta-se a essa data. Relativamente às outras duas questões, começar pela última. Tem sido feito um esforço muito grande e, de forma muito factual, a dívida a fornecedores reduziu. Aquilo que o vereador refere, e bem, o relatório demonstra o contrário, porque há um fornecedor de prestador de serviços que, relativamente à realização do Festival Nacional de Gastronomia, cuja sua conta tem um valor elevado, resulta daí um plano de pagamentos que faz com que depois a demonstração financeira prejudique esse resultado. Relativamente a todos os outros fornecedores, aquilo que fizemos ao longo dos últimos meses é acompanhar o esforço positivo que a Câmara tem feito ao longo dos últimos anos e de sermos uma entidade boa pagadora aos fornecedores, e temos reduzido de uma forma bastante acentuada o prazo médio de pagamento a fornecedores. Como referi, há aí, de facto, esse fornecedor cuja conta e o valor é um montante elevado, e daí haver esse resultado. Mas, de forma prática e efetiva, no bolo restante dos fornecedores existe uma diminuição face a 2018 do prazo médio de pagamento. Relativamente a essa conta que refere, aquilo que não foi previsto em orçamento, porque na altura, quando da preparação do orçamento para 2019, não estava previsto o facto de termos um Conselho de Administração com um elemento que seja remunerado, e por aí haver essa discrepância dos valores apresentados entre execução e aquilo que estava previsto em orçamento. Do ponto de vista financeiro, o Presidente acaba por fazer um resumo bastante pragmático daquilo que são os resultados. Chegamos ao final de 2019 com um resultado líquido positivo, com um conjunto de indicadores económico-financeiros positivos. Relativamente a rácios de liquidez geral, de rentabilidade do ano, o EBITDA, melhoramos face a 2018. É evidente que, quando da elaboração deste documento, e o Conselho de Administração faz essa referência na nota introdutória, é evidente que o documento resulta de um conjunto e de um somatório de atividades e iniciativas bastante positivas, e o documento julgo que está claro e evidente. Há um conjunto de novos desafios que começámos a preparar em 2019, que a Câmara Municipal, o Sr. Presidente, delegou neste Conselho de Administração que era importante a empresa municipal ganhar e reforçar a sua autonomia financeira face ao Executivo Camarário e criar novas soluções, e daí a nossa preocupação de começarmos a trabalhar em soluções que possam, na zona envolvente ao complexo aquático, poder dar uma nova resposta à comunidade e poder também incrementar maior receita. Falo concretamente dos projetos que já temos dado alguns passos relativamente ao caravanismo, ao campismo, aos bengalôs, onde aí já resultou uma candidatura a fundos comunitários que está neste momento em análise, e portanto são projetos, são iniciativas que no fundo vão ao encontro daquilo que o Executivo Camarário nos pediu, de podermos reforçar e afirmar Santarém no contexto regional e nacional. Muito bem, Sr. Vereador, mais alguma questão? Não, o Partido Socialista vai se abster desta votação. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Muito bem, por maioria. Passando ao ponto 4, Empresa Águas de Santarém, também dizer que, relativamente àquilo que foi questionado sobre a minha saída do Conselho de Administração e a entrada, ou seja,
está a funcionar dentro dos termos legais, mas foi entendido, e depois com a questão da pandemia acabámos por não referir isso, que após a ida à Assembleia Municipal, após a aprovação das contas, que é assim que deveria ser, e também fazer esse acerto para o futuro, que seja feita a minha substituição no Conselho de Administração das Águas de Santarém. Dando aqui algumas notas também relativamente àquilo que é as águas de Santarém, está aqui a doutora Teresa, que depois também falará sobre isso, dizer que estamos bastante contentes com a capacidade que tivemos de investir com fundos próprios, mais de 2 milhões de euros, a doutora Teresa depois explicará também isso. Temos um resultado líquido do executivo que, mais uma vez, é positivo, e para reinvestir, como tem sido normal, a prestação de serviços aumentou, a prestação de serviços para nós, ou seja, mas relativamente aqui a um dado que é muito, muito importante, e acho que estamos muito, muito satisfeitos com eles, que é a questão das perdas de água, que é um problema nacional. Nós temos agora uma candidatura para ainda ir mais além nesta matéria, mas termos conseguido ficar abaixo dos 30%, acho que é muito, muito, muito bom. Claro que ainda podemos fazer muito mais, mas dentro daquilo que é a média nacional, já é um resultado melhor do que a esmagadora maioria dos sistemas que aqui existem. Mas, se calhar, a doutora Teresa poderá fazer aqui alguma introdução, fazer aqui agora ao contrário, ou querem fazer já algumas questões? Eu gostava de colocar alguma questão, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos na sua pessoa, mas se calhar era preferível a doutora Teresa fazer uma apresentação e depois eu fazia a questão. Muito bem. Doutora Teresa. Agradeço, boa tarde a todos, cumprimento todos na pessoa do Sr. Presidente e agradeço a possibilidade que tem de participar nesta reunião. No fundo, a introdução do Sr. Presidente é bastante esclarecedora. Nós focalizámos muito, como tem sido o hábito nos últimos anos, em investimentos e, note-se, até agora com meios próprios, portanto com os meios libertos da exploração, e num montante concretizado, 2.200.000 euros de investimento, conduzimos 75%, portanto muito significativo, desta vez para os sistemas de abastecimento de água. Intervimos em quase todas as zonas de medição e dos sistemas de abastecimento que temos no Conselho, sobretudo para remodelar a infraestrutura, substituir condutas e minimizar o impacto das perdas reais de água. Em termos de dizer que nós soubemos em agosto da aprovação da candidatura também de 2.700.000 euros especificamente para a redução de perdas, mas esses resultados far-se-ão sentir. Os investimentos, o grosso desse investimento será feito agora em 2020 e primeiro semestre de 2021. Ao nível financeiro, os resultados são francamente positivos. Houve o incremento das vendas e prestações de serviços, também somos mais assertivos na faturação, também pela medida de substituição de contadores, que, como sabemos, muitos deles estavam já fora da vida útil, e, portanto, os resultados líquidos de 309.000 euros são positivos, naturalmente para ser reinvestidos, como disse bem o Sr. Presidente. Referir aqui o EBITDA, quase 4 milhões de euros, e portanto são resultados que nos dão aqui alguma folga para continuarmos a investir, que é aquilo que temos feito. As perdas de água, naturalmente que é um caminho contínuo, não estamos satisfeitos, nunca ficaremos, mas reduzimos os 30% apenas com meios próprios até agora, portanto ficamos nos 28% e enfim, é um caminho que nos encoraja e que temos que fazer ainda mais. Senhores vereadores, fica naturalmente disponível para qualquer questão. Vereador Zé Augusto. Muito bem, então a nossa questão prende-se com o seguinte. Aqui no relatório verifica-se que, e vou-me referir a milhões de metros cúbicos, de 2018 para 2019, portanto a água emitida às redes desceu, ou seja, era 6.117 e passou para 6.051. Por outro lado, verifica-se que a água vendida, essa sim subiu, ou seja, houve uma boa gestão em termos de perdas. De acordo. Mas depois, olhando para a questão do saneamento e das águas residuais, verifica-se o oposto. Quer dizer, o volume de águas tratadas diminuiu. Quer dizer, nós vendemos mais e tratamos menos. Há aqui um delay que nos causa alguma questão e que gostava que fosse esclarecido.
Outra questão. Quando fala nas perdas dos 31%, que tem a ver com a diferença entre a água emitida e a água vendida, depois referem que baixa para 28%, 39%. Falam aqui na água dos bombeiros, de manutenção. Pode-nos dar uma ordem de grandeza do valor, por exemplo, que os bombeiros consomem neste tipo de perdas? Obrigado. Sim, senhor. Ora, estou com o microfone ligado, não estou? Estou. Sim. Ora, muito bem. Relativamente à primeira questão, houve uma redução da água aduzida, ainda bem, não é? E um aumento, fomos mais eficazes na água faturada. Relativamente a isto, duas questões. O nós termos conseguido faturar mais água não quer dizer que, em termos físicos, tenha sido vendida mais água. Eu disse precisamente que nós estávamos a ser mais eficazes na medição da água vendida através da substituição dos contadores. Estou-me a fazer entender? Sim. Ou seja, não quer dizer que eu tenha, em termos reais, vendido mais água. Quer dizer que faturei mais água, porque tínhamos contadores parados e contadores que não estavam a medir bem. Certo? Sim. Pronto. E, portanto, não quer necessariamente que em metros cúbicos, uma questão é nós termos sido mais eficazes na medição da água faturada, outra coisa é termos vendido muito mais água. Essa é uma explicação. Outra explicação que o Sr. Vereador compreende bem, que é um problema que temos e que influencia muito os nossos medidores de águas residuais tratadas, tem a ver, como infelizmente sabe, nós temos, sobretudo no sistema de Santarém, muitos sistemas unitários. Isto é, nós temos água da chuva a drenar para a rede de esgoto. E esse fator influencia, é algo que nós estamos a substituir progressivamente, mas que implica investimentos muito avultados e, portanto, quando nós falamos em águas residuais tratadas, há anos em que temos que isolar o efeito da chuva, que foi o que aconteceu no ano anterior, que influenciou um bocadinho o valor das águas residuais tratadas. Pronto. Estou-me a fazer entender? Sim, sim. É por isso que essa análise eu compreendo-a perfeitamente, mas não pode ser feita assim diretamente. Relativamente ao volume das perdas, como disse muito bem, a diferença entre os 31% e os 21%. Uma coisa é a diferença simples entre a água aduzida e a água faturada, que são os tais 31%. Outra coisa, e a ERSAR aceita e a própria ERSAR indica este indicador, tem a ver com o consumo de água faturada, com a água não faturada autorizada. Portanto, água que é não faturada, mas que é autorizada pela entidade gestora, por isso não é perdida. Entre os quais os consumos dos bombeiros e, muito importante, todas as nossas instalações, por exemplo, todos os consumos de manutenção de todas as nossas instalações. Eu agora correria o risco, e acho que não vale a pena, dar-lhe aqui um valor errato de metros cúbicos de quanto é que foi o consumo dos bombeiros. Agora, posso-lhe dizer que a diferença entre a água faturada, entre os 30% e os 28%, tem a ver com os consumos não pagos e que são autorizados por nós. Não só os bombeiros, como todas as instalações de águas de Santarém, e há muitas instalações em que consumimos bastante água, como em totalizadores de prédios, por aí fora. E, portanto, este é o indicador calculado de acordo com as orientações da ERSAR. Okay, não sei se fui clara. Sim. Não, uma das questões que referiu na questão do saneamento podia ser, por exemplo, haver perdas na rede de esgotos. Não é o caso. Infelizmente também há pontualmente, mas não é esse. Pronto, mas eu percebo o argumento e é válido. Pronto, e estou esclarecido e penso que da nossa parte, da minha parte, as questões estão... Muito obrigado. Colocando à votação, quem vota contra... Antes de passarmos à votação, sendo certo que o Partido Socialista vai votar favoravelmente este relatório, só queria colocar uma questão à doutora Teresa Ferreira, que se prende com o seguinte: como é que vê, digamos que os dados de evolução do setor no Concelho de Santarém, considerando que houve, de acordo com, de acordo com os clientes que foram obtidos no Concelho, como é que vê, digamos que a prestação e o potencial de crescimento para 2020, apesar de estarmos, numa situação de crise, como é que vê essa evolução face aos dados de 2019? Senhor Vereador, boa tarde. Eu peço desculpa que eu tinha dito boa tarde no início, mas não disse quando fiz a intervenção.
Boa tarde, Sr. Vereador Rui Barreiro. Vamos lá ver. Os dados de 2019 foram muito animadores. Aliás, culminam uma tendência que tínhamos verificado nos últimos 2, 3 anos, em que o saldo de clientes, o saldo de celebração de novos contratos é positivo relativamente ao cancelamento de contratos. E, portanto, nós criamos, temos em clientes de água, mais de 200 e tal clientes de água, de saneamento, mais por causa das ligações ao saneamento. E, portanto, estamos com uma evolução muito positiva e a expectativa era, e permita que me diga, continua a ser. Porque, curiosamente, na semana passada nós temos o atendimento sem funcionar, mas temos as funcionárias, os colaboradores a trabalhar online e, curiosamente, ainda durante a semana passada, aquilo que mais fizemos foi novos contratos, já dentro deste nosso contexto, não é? É claro que este semestre vai ser um esforço acrescido para as Águas de Santarém, porque temos, evidentemente, alguns apoios que achamos que devemos dar e que nos vão custar quase €500 mil, e, portanto, mas enfim, acho que é importante fazer e é para isso também que cá estamos. Mas temos uma perspectiva bastante positiva sobre a evolução do número de clientes, acho que sim. Surpreendentemente, e foi os dados que tivemos ainda da nossa na semana passada, fiquei também surpreendido e ainda bem que assim é. Muito bem. Peço desculpa, só mais uma questão. E novos ramais este ano estão a superar todos os indicadores do ano anterior, só para concluir. Obrigada. E dar aqui outra nota, que é um documento que é importante, que nós já enviamos para os senhores vereadores, não sei se tiveram a oportunidade de o analisar, já há cerca de 2 anos, que é o plano diretor municipal que nós temos para o nosso concelho, que estamos a cumprir e também muitos dos investimentos que estamos a fazer é dentro e estão todos planeados desde essa altura, portanto o que estamos a fazer é com planificação e com uma planificação já de há alguns anos a esta parte. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, portanto aprovado com unanimidade. Ponto 5, Plano de Transportes para o ano letivo 2020-2021. Passava a palavra à Vice-Presidente doutora Inês Barroso. Se calhar dar aqui uma nota, isto é à semelhança de todos os anos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, portanto, o que podemos trazer à vossa apreciação é a proposta de Plano de Transportes para o ano letivo 2020-2021. Portanto, neste momento a entidade transportadora é a Comunidade Intermunicipal e, portanto, nós vamos fazer todo o concurso com os outros municípios em termos da Comunidade Intermunicipal. O que vos trazemos é sempre a base tem sempre a mesma proposta, que é os principais transportes escolares serem assegurados por passos que adquirimos à entidade transportadora e que permitem que uma concertação em termos de ajustamento de horários para que os alunos possam, em termos das carreiras públicas, ter transportes assegurados em todo o concelho. Também temos circuitos especiais, quer na zona norte do concelho, na zona de Alcanede, desde que foi criado o Centro Escolar de Alcanede, que há necessidade de autocarros fazerem a recolha das nossas crianças do pré-escolar, sobretudo, e do primeiro ciclo também na zona norte, portanto, nessa freguesia, para os levar a todos para o centro escolar, e noutras freguesias rurais, na sua totalidade em articulação com as juntas de freguesia e uniões de freguesia, o transporte é feito pelas juntas, e nós município comparticipamos as juntas pelo transporte que é realizado. Portanto, estamos a falar, no caso de Santarém, de uma verba que ascende aos 850.074,85 € e temos previsto o transporte de 1.643 alunos no próximo ano letivo. Muito bem. Mais alguma questão? Nós só queríamos colocar uma questão que se prende com a compatibilização dos transportes escolares entre freguesias rurais e os centros escolares e o transporte dos nossos concidadãos, que, enfim, aparentemente terá havido uma redução significativa dos serviços prestados em algumas das freguesias e como é que, digamos que este plano de transportes é compatibilizado e em que função pode ajudar a melhorar essas dificuldades que têm surgido. Muito bem, Sr. Vereador. Portanto, a entidade transportadora rodoviária do Tejo esteve nesta fase de 2020, nos últimos meses, de janeiro, fevereiro,
alguns ajustes em relação às suas carreiras públicas que se refletiram, obviamente, quer para a população em geral, quer para os transportes escolares. E, portanto, nós, nesse intuito, o que preconizamos é que a entidade que venha a ganhar o concurso consiga garantir o número de percursos, o número de autocarros que havia quando toda a estratégia de autocarros para a comunidade intermunicipal foi delineada. Portanto, vamos estar atentos, vamos acompanhar. O projeto tem todas as carreiras que estavam previstas inicialmente e vamos, obviamente que o caderno de encargos de um concurso internacional destes será extremamente exigente e nós vamos acompanhar a par e passo para que não haja nos nossos alunos quaisquer transportes que não sirvam os propósitos dos transportes escolares também. Muito obrigada. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. O ponto 6, anulação de fatura relativa à remoção da estrutura publicitária de 2010-2013. Alguns vereadores querem dar a palavra. Nós vamos votar favoravelmente, mas não podemos deixar de chamar a atenção, uma vez mais, para estes, digamos que, processos que são antiquíssimos e que, portanto, em alguns casos, e agora não estou a falar só neste em concreto, mas estou a falar até noutras matérias que se relacionam com as medidas que a Câmara tem que tomar, de aparente deixar andar em algumas matérias. E, portanto, as receitas são importantes e não pode compensar, digamos, com o incumprimento. E, na verdade, acaba por, muitas vezes, isso ser compensado. E, portanto, era um bocado mais essa a nossa recomendação geral. Sr. Vereador, dizer que isto não é o deixar andar, isto é uma programação que há, que já está feita há 4 anos para cá, em que nós queremos recuperar tudo aquilo que está pendente e esse trabalho tem vindo a ser feito. É normal que apareçam coisas, às vezes com 10 anos e mais, que não se conseguiram resolver, ou porque alguém reclamou, ou por algum extravio que houve documentação quando foi enviada, que não chegou a resposta, portanto, prazos que têm que ser cumpridos, e, portanto, tudo isso é analisado, empresas que deixam de existir, e, portanto, tudo isso está analisado durante muito tempo. Este trabalho não era feito com tanta periodicidade, e nós há 4, 5 anos para cá, para que tivéssemos umas contas sempre mais próximas daquilo que é a realidade, e esse trabalho foi feito e é reconhecido por todos hoje, tem sido feito este trabalho, portanto algumas coisas são mais antigas. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, fatura referente à remoção de publicidade, extinção de processo e extinção fiscal, isto também é 2019. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, Centro Social de Apoio à Comunidade de Caseira, pedido de isenção de taxas de publicidade em viaturas. Isto foi uma vez retirado do nosso executivo e, portanto, tem um parecer jurídico que diz que há essa possibilidade de dar essa isenção, e como não poderia deixar de ser no entendimento de todos nós. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, anulação de valores em dívida referente ao plano prestações do cemitério, isto são valores em anulação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, processo de publicidade número 78, extinção de processo, execução fiscal e anulação de valores em conta corrente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, habitação social, para citar a jovem, pagamento em prestação das rendas mensais em entrada, isto é uma anulação da deliberação de 6 de janeiro e aprovação do novo plano. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, habitação social, bairro Carlos Gulbenkian, cessação do contrato de arrendamento, cancelamento da emissão da renda e anulação de rendas em dívida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, habitação social, alteração do agregado familiar e revisão do valor da renda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, relojamento temporário de agregado familiar e isenção de pagamento de 2 meses de renda apoiada, ficha de atendimento 24/2011. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 15 foi retirado. Ponto 16, trânsito, plano de sinalização temporária a implementar junto ao edifício do Pavilhão do Futuro, Casa do Campino, o Caminho Elefante da Câmara, onde estão a decorrer testes ao Covid-19. Isto é uma ratificação, isto já está a funcionar,
Portanto, isto é um dos laboratórios que está a trabalhar com a ARS que pediu um espaço para poder fazer estes testes, e nós disponibilizamos este espaço na Casa do Campino. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. A ASPA, Associação Secularitana de Proteção Animal, isto é um apoio em espécie que está a ser aprovado. Quem vota contra, quem se abstém... Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, só queria dizer que... Qual deles? O 16 ou o 17? Da ASPA. O de apoio em espécie. Sim. Dizer que nós votamos, obviamente, favoravelmente e queríamos reforçar a importância do apoio à Associação Secularitana de Proteção dos Animais numa altura em que a crise também acentua, digamos que o abandono digamos que há alguma ausência de adoção por parte dos particulares e, portanto, julgo que devemos estar atentos e a Câmara deve estar atenta para auxiliar e para tratar, enfim, convenientemente os animais que precisam de ser acompanhados. E isso está a ser feito. O vereador Ricardo Rato me poderá dar uma nota sobre isso, Sr. Vereador? Vereador Ricardo Rato? Sim, estão-me a ouvir? Sim, vereador. Boa tarde, Presidente. Permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os que aqui estão presentes. O apoio, este foi um apoio muito concreto, em espécie, no caso, a ração, porque efetivamente já havia falta, mas isto foi a meio de um processo de, vamos lhe chamar, renegociação, naquilo que será um processo em que a Câmara estenderá os apoios à associação. Queremos ter uma relação mais direta ainda com a ASPA, em que nós os apoiamos e eles a nós. Portanto, estávamos aqui, a pandemia apanhou-nos aqui a meio do processo em que queríamos estender os apoios, ainda assim temos comunicado e, portanto, as coisas estão a correr dentro das possibilidades. Muito bem, muito obrigado. Então, até próxima, está a nossa reunião de executivo, isto é aprovado em minuta as nossas deliberações, e até à próxima quarta-feira, reunião extraordinária com pelo menos 2 pontos. Temos a tal revisão e o ponto sobre o RERAI do PDM. Muito obrigado e até quarta-feira.